Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo os fusos horários. Os fusos horários também no Brasil, a sua representação espacial. Então hoje nós vamos estar abordando, por exemplo, os fusos horários no Brasil, os 4 fusos horários do Brasil, -2, -3, -4 e -5 horas em relação ao tempo universal coordenado, a sigla UTC, do meridiano inicial, do meridiano de Greenwich, localizado aonde? Em Londres, no Reino Unido. Vamos abordar também o termo rotação, que o senhor se lembra, o movimento em que a Terra realiza em torno do seu eixo imaginário, movimento de translação também vai ser abordado. Quando pensamos em coordenadas geográficas, vamos nos lembrar, precisamos nos lembrar das categorizações, das suas divisões. Então, quando pensamos em divisão horizontal, sempre lembrando da linha do Equador, então nós vamos fazer essa divisão em paralelos, certo? Então não podemos nos esquecer que a parte norte também vai ser denominada de setentrional ou boreal, e a parte sul em meridional ou austral. E quando pensamos nessa categorização, nessa divisão, nessa classificação a nível de vertical, que é o tema básico da aula de hoje, vamos o quê? Vamos dividir em meridianos. Então a parte leste oriental, lá para o lado do Japão, da Ásia, e o lado oeste ocidental, aqui para as Américas, tá? Então, por convenção internacional, não vamos esquecer, de forma inicial nessa aula, existem 24 fusos horários, certo? Então, na vertical, 24 fusos. Então, nós temos o quê? Como meridiano inicial, meridiano de Greenwich. Então, nós vamos ter 12 à sua esquerda, tá? Então, as horas, os senhores vão observar que elas vão aumentando. E 12 à sua direita, aqui para o lado das Américas, certo? As horas vão diminuindo. Também vamos abordar hoje linha internacional da data e horário de verão. Então, entre os movimentos da Terra, destacam-se a rotação e o de translação. O movimento de rotação é o que a Terra realiza de oeste para leste, em aproximadamente 24 horas, e em torno do seu eixo imaginário. Este movimento explica a existência do quê? Dos dias e das noites na superfície terrestre. Aqui, então, nós estamos observando o movimento de rotação, e aqui o movimento de translação, o movimento da Terra ao redor do Sol e, consequentemente, produzindo as estações do ano. Aqui só para observarmos, então, a incidência dos raios solares pela Terra ser mais ou menos redonda, ela não é a mesma durante todo o tempo, então temos uma parte da Terra que será dia, temos uma parte da Terra que será noite. Então, para organizar isso, para organizar as horas dentro do planeta Terra, é que se criou os fusos horários. Foram criados, né? Então, o movimento aparente diário do Sol, veja aqui a rosa dos ventos, aparentemente para nós, ele sai de leste e tem como poente, então, nascente leste e poente oeste. É assim que nós visualizamos. Mas o movimento dele é de oeste para leste. Então aqui, só para os senhores gravarem, então aqui quando pensamos nesta divisão horizontal, estamos discutindo em paralelos, e quando pensamos nessa divisão vertical, meridianos. Então horizontal, paralelos, norte, também usamos o termo setentrional boreal, sul, meridional ou austral. E quando pensamos na divisão vertical, meridianos, e assim entendemos leste para o oriente, lá para a Ásia, Japão, e oeste aqui para o ocidente, para o nosso lado aqui, as Américas.
Bem, por convenção internacional, existem 24 fusos horários vertical na superfície do nosso planeta. Cada um mede em torno de 15 graus e dentro deles a hora não se altera. Então, dentro de um fuso, né? Dentro desse fuso, a hora não se altera. Tá? Então, eu fiz a continha aqui só para os senhores se atentarem a isso. Então, nós temos 24 fusos, cada um tem 15 graus, então 24 vezes 15 vai dar o quê? Os 360 graus de toda a circunferência. A hora em cada um dos fusos é definida tomando-se como referência a Greenwich Mean Time, GMT, ou tempo médio de Greenwich, a hora vigente no fuso inicial. Então aqui nós temos meridiano de Greenwich, localizado em Londres, no Reino Unido, do lado da Rosa dos Ventos, para os senhores se localizarem norte, sul, leste e oeste. Então, dentro desta mesma visão, aqui a linha do Equador, para os senhores se posicionarem, e lá o meridiano de Greenwich, que é este marco ali que está presente em Londres, no Reino Unido. Então, como a Terra realiza o seu movimento de rotação de oeste para leste, você vê diferente, mas ela acontece de oeste para leste. Ou no sentido anti-horário, os 12 fusos horários situados no hemisfério oriental, para o lado do Japão, da Ásia, tá? Então coloquei um mais lá, apresenta as suas horas adiantadas em relação do fuso inicial. E os 12 do fuso horários situados no hemisfério ocidental, coloquei menos, apresentam suas horas atrasadas em relação à hora do fuso inicial. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco discutindo sobre isso. Um avião parte lá de Londres, então, ou seja, nós temos ele praticamente no marco zero e vem até o Brasil, tem uma cidade que ele vem até o Brasil, então nós vamos contar essas horas e ver o tempo que durou a viagem e a hora da sua chegada. Nós já vamos discutir um exercício sobre isso, tá? Aqui então, um planisfério com os fusos horários, meridiano de Greenwich, então os senhores vão observar 12 fusos para o Oriente, 12 para o Ocidente. Aqui os senhores vão observar o quê? Essa evolução das horas, não é? Então, quando chegamos basicamente aqui no meridiano de Greenwich, isso é um exemplo, certo? São 12 horas. Aqui você vai avançando à frente do meridiano de Greenwich. Então, se aqui são 12 horas, então o primeiro fuso 13, o segundo fuso 14, 15, 16, 17, até chegar ao 24. Aqui para o lado do Ocidente, em relação ao meridiano de Greenwich, se aqui aqui é meio-dia, 12 horas, então anda um fuso 11, mais um 10, 9, 8, 7, 6. Então vocês vão ver o quê? O Brasil está onde? Tá? O Brasil começa com menos 2, certo? Olha lá, meridiano de Greenwich, 12. O Brasil começa com menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5 horas. Então o Brasil, por possuir uma extensão grande, uma extensão longitudinal, então ele possui estes 4 fusos horários, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas. Não vamos nos esquecer que existe a linha internacional da data, tá? Então os senhores vão observar que está logo após a Ásia e a Oceania, entre a América do Norte aqui, não é? Então os senhores já vão observar que um viajante que cruzar a linha da data vindo na direção do movimento da Terra, ou seja, vindo do oeste para leste, o que acontece com ele? Ele volta um dia. E está convencionado que o viajante que sai do leste para o oeste, ou seja, num movimento inverso ao que acontece do movimento da Terra, o que acontece? Ele adianta, está convencionado que ele adianta em um dia, quando ele cruza a linha da data. Por conversão, então, Convenção Internacional estabeleceu que o viajante que ultrapassar a linha internacional da data, portanto, o antimeridiano de Greenwich, de oeste para leste, ou seja, precisa alterar a data do seu relógio para o dia anterior, volta um dia. Assim como o viajante que ultrapassar a linha
internacional da data. De leste para oeste, no movimento contrário, né? Portanto, no sentido contrário ao movimento de rotação da Terra, precisa alterar a data do seu relógio para o dia seguinte. Então, aqui mais uma vez, para os senhores observarem os fusos, né? Então, aqui nós temos basicamente descrito a evolução, né? Temos o meridiano de Greenwich nos orientando, a linha da data nos orientando, do mesmo exemplo que acabamos de ver nos slides anteriores. Aqui só então para ficar fixado, então no sentido de rotação da Terra, normal, menos um dia quando cruza a linha da data, tá? Um viajante. E quando ele faz ao contrário, ele vem de leste para oeste, mais um dia está convencionado. Os limites desses fusos nem sempre são respeitados. Então nós vamos estar discutindo agora o horário de verão, já vamos estar entrando nesse tema, né? Os limites desses fusos nem sempre são respeitados, pois muitos países se utilizam, por conveniência de ordem administrativa, de limites práticos para delimitá-los. Cada país, portanto, tem a liberdade de instituir o número de horas legais de acordo com a necessidade e adequação territorial. Os Estados Unidos, por exemplo, uma vez que seu território apresenta uma grande extensão longitudinal, possuem 12 horas legais. Já o Chile, por seu território apresentar uma pequena extensão longitudinal, possui 1 hora legal. Bem, dentro desse contexto, o Brasil possui, como já dito anteriormente, 4 fusos horários. Veja a seguir a área de abrangência desses fusos e quantas horas atrasadas eles apresentam em relação ao tempo universal coordenado, ou UTC, como acabamos de discutir. Então, se eles vão observar lá, aqui começam com menos 2 horas, depois nós avançamos para menos 3 horas. Se eles vão observar que a linha desce reto aqui, certo? E nós temos alguns estados passando aqui, que deveriam ser, a princípio, menos 4 horas. Então nós temos depois uma parte do país que está menos 4 horas, e lá o Acre, um pedacinho do Amazonas, menos 5 horas. Dentro desse contexto, então, só para os senhores observarem, né? Os fusos horários, mais uma vez, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, primeiro fuso brasileiro, menos 2, está lá na ponta, né? Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz. O segundo horário, que é menos 3 horas, Distrito Federal, região Sul, região Sudeste e Nordeste, que é o exercício que nós já vamos discutir, menos 3 horas, Estado de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Terceiro fuso brasileiro, menos 4 horas, Estado de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e 2/3 do Estado do Amazonas. Quarto fuso brasileiro, menos 5 horas, Estado do Acre, 13 municípios no oeste do Estado do Amazonas, Atalaia do Norte, Benjamin Constante, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Lábrea, Pauní, São Paulo de Olivença e Tabatinga. A hora oficial do Brasil, que corresponde à hora da sua capital. Então, se eles já ouviram aquela famosa A Voz do Brasil. Então, vocês vão ver, a hora oficial do Brasil corresponde à hora da sua capital, portanto, a vigente na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Encontra-se 3 horas atrasadas em relação ao UTC, ao Tempo Universal Coordenado. Por que aqui fala A Voz do Brasil, o horário de Brasília? Porque é aquele horário, certo? Então, por exemplo, se lá é 7, você vai ver em que local você está localizado no Brasil e às vezes você vai ter, você pode ter, por exemplo, mais 1 hora ou menos 1 hora, tá? Então, é por isso que fala horário de Brasília, A Voz do Brasil. Horário de verão, gente, o que é que acontece? Aproveitando esse movimento da Terra em torno do Sol, em determinados momentos, a incidência do Sol sobre a América do Sul, certo? É maior. Então nós aproveitamos para quê? Aproveitamos para, num determinado momento, nós adiantamos 1 hora. Para quê? Para aproveitar melhor essa incidência do Sol sobre a América do Sul. Esses estados aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entram no horário de verão. Eles adiantam 1 hora para quê? Para aproveitar maior esse processo de movimentação
da Terra em torno do Sol. Essa maior incidência solar começa ali entre 21 e 22 de dezembro, esse trabalho, esses dias maiores e noites menores. Então a gente usa o horário de verão para que a gente tenha um maior aproveitamento dessa luz natural. Bem, vamos resolver um exercício dentro desse contexto de fusos horários e fusos horários no Brasil. O exercício número 1 diz assim: um avião Concorde decola, aqui está as coordenadas geográficas dele, vocês vão ver que quando nós pensamos em longitude, zero, então está aqui, está basicamente sobre Londres, né, Reino Unido, ó. Quando os relógios marcam 12 horas, então lá onde ele saiu, 12 horas, voa diretamente para o Rio de Janeiro, ó. Londres, sai de Londres, ó, certo? Longitude zero, tá? E quando os relógios marcam 12 horas, voa diretamente para o Rio de Janeiro. Qual que é a hora no Rio de Janeiro? Vamos pensar? Então a hora no Rio de Janeiro, o Brasil tem 4 fusos horários, né? -2, -3, -4, -5. No Rio de Janeiro, -3. Então se saiu de lá às 12, no Rio de Janeiro, -3, 12, 11, 10, 9. Eram 9 horas. Em sentido contrário da rotação da Terra. Então por que é importante saber isso? Porque ele sai do ponto zero e vai em sentido não oeste-leste, mas sim leste-oeste. Então está voltando, certo? Então nós temos o meridiano de Greenwich, certo? E está vindo para cá, para o ocidente. Então é menos. Lembram disso? Menos. Se nós temos -3 fusos, -3 horas. Então 12, 11, 10, 9. Então eram 9 horas no Rio de Janeiro. Em sentido contrário da rotação da Terra, onde pousa após 4 horas de voo. Qual é a hora local na capital carioca no movimento de aterrissagem desse avião, supondo que nesse caso não havia vigência nas duas cidades de horário de verão. Então não tínhamos horário de verão, tá? Então lá era 12, a gente já sabe que -3 fusos para o Rio de Janeiro, 12, 11, 10, 9. Então eram 9 horas a hora que esse avião saiu. Quanto tempo durou a viagem? 4 horas, 9. Então agora a gente soma, 9, 10, 11, 12, 13. Temos essa resposta aqui? 8 horas, 11 horas, 13 horas, letra C, 14 e 17 horas. Então a nossa resposta provável é a letra C, 13 horas. Aqui só para a gente lembrar então, né? Para os senhores acompanharam o meridiano de Greenwich. Então nós temos 1, 2, 3 fusos, né? Chegando aqui dentro no Rio de Janeiro. Então a resposta certa é a letra C, 13 horas. Então uma resposta, uma proposição, uma colocação sobre essa resposta. Então, quando o avião decola da cidade de Londres, são 9 horas na cidade do Rio de Janeiro. Como a duração da viagem foi de 4 horas, a aterrissagem do avião no aeroporto na cidade do Rio de Janeiro ocorreu às 13 horas. Exercício número 2, Enem. Entre outubro e fevereiro, a cada ano, em alguns estados da região sul, sudeste e centro-oeste, os relógios permanecem adiantados em 1 hora, passando a vigorar o chamado horário de verão. Essa medida, que se repete todos os anos, visa: letra A, vamos lá, vamos ver qual a resposta está correta? Letra A, promover a economia de energia. Começou bem, certo? Permitindo um melhor aproveitamento do período de iluminação natural do dia, que é maior nesta época do ano. Essa resposta é boa. Vamos lá, vamos ver a letra B. Diminuir o consumo de energia em todas as horas do dia. Não vai diminuir o consumo em todas as horas do dia. Só naquele horário onde a gente adiantou 1 hora, então não está certa. Letra B está errada. C. Adequar o sistema de abastecimento das barragens hidrelétricas. A ideia não é essa. A ideia é trabalhar o quê? Diminuir o consumo de energia. Tá? Então não é adequar o sistema de abastecimento das barragens hidrelétricas. Letra D. Incentivar o turismo, permitindo o melhor aproveitamento do período da tarde, horário em que os bares e restaurantes são mais frequentes. Bares e restaurantes geralmente aí no turismo são mais frequentados durante o dia também, né? Mas também à noite, muita noite, né? Letra E, responder a uma exigência das indústrias, possibilitando que elas realizem um melhor escalonamento das férias de seus funcionários. Não tem nada a ver com isso. Então, a resposta certa, provavelmente, a letra A, promover a economia de energia, que esse é o pensamento, permitindo o melhor aproveitamento do período de iluminação natural do dia, que é maior nesta época do ano. Só um slide para os senhores não se esquecerem. Aqui, provavelmente entre 21 e 22 de dezembro, né, nós temos o solstício de verão no hemisfério sul, tá? Dias mais longos,
e noites mais curtas. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.